Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, venhamos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte e de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a sexta-feira da terceira semana da Quaresma. E muitas coisas ainda o Senhor tem a nos dizer no nosso caminho de salvação, de arrependimento, de conversão. Talvez até relembrar algumas coisas que esquecemos no dia a dia, que passa como uma das frases que vai estar hoje presente na leitura, como orvalho. Esquenta o sol, o orvalho seca. Acabou-se. Muitas vezes a palavra de Deus, se nós não damos abertura total para ela, se torna como orvalho e se seca rapidamente e nos esquecemos. Estava lá, mas me esqueci. Passou. Escutemos a leitura. Mais uma vez estamos no profeta Oséias. Algumas coisas nos ajudará em alguns aspectos São Jerônimo, em outras, algumas outras meditações e algumas reflexões que Deus mesmo inspirou a mim. Meditemos então o texto de Oséias. Vinde, voltemos para o Senhor. Ele nos feriu e há de tratar-nos, ele nos machucou e há de curar-nos. Na verdade, este versículo não começa assim. Começa como o profeta falando, e depois o povo fala. Em sua tribulação se levantarão pela manhã para vir até mim. E depois vem o que ouvimos. Vinde, voltemos ao Senhor. O Senhor já indica quando nós voltaremos a Ele. Mas nós deveríamos de não esperar que chegue a tribulação para nos voltarmos a Ele. Antes, no capítulo anterior, e ao longo dos textos, o Senhor vai falando justamente de Efraim e Judá, o reino do norte e o reino do sul, que foram levados em cativeiro, em exílio, por causa da sua infidelidade ao Senhor Deus. E, por causa disso, sofreram as consequências que o Senhor Deus lhes havia já dito, o que poderia lhes acontecer por conta da sua infidelidade. Não porque o Senhor é mesquinho, não, é porque nós não compreendemos que a nossa vida verdadeiramente está unida a Ele. Sem Ele nós não vivemos. Sem Ele nossa vida não tem verdadeiro sentido, porque a nossa vida é muito mais do que essa vida terrena. Infelizmente, estamos presos a uma visão, muitas vezes, da vida como aqui e agora, como as coisas materiais. E por isso achamos que não tem nada de mais em eu fazer meus gostos, minhas vontades e me esquecer de vez em quando do Senhor Deus. Ele não é mau. Ele me ama. Ele é piedoso, é misericordioso. Sim. Mas também na vida sobrenatural, nós sofremos as consequências de nossas escolhas, como na nossa vida humana. Então, o Senhor inicia dizendo que no tempo de tribulação, pela manhã, ao vermos um vislumbre da luz, nós voltaremos a Ele. A tribulação que Ele nos propôs? Não, que nós muitas vezes buscamos. Então, o primeiro versículo nos fala justamente
para voltarmos ao Senhor. Ele nos feriu e Ele nos curará. Em outra tradução nos diz: vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos deixou livres e nos curará. Nos golpeará e nos curará. Diz isso o texto. Nos golpeará e nos curará. Então, nos ferirá e nos curará. Mas o que devemos de ter aqui presentes para compreender este texto, que é tão belo? Se nós olharmos, é belíssimo que o Senhor quer recordar a nós, o que o Senhor tem a dizer a nós. Primeiro recordemos, Efraim e Judá foram prisioneiros. Por quê? Foram infiéis ao Senhor. Mas regressarão ao seu lugar sem desfalecer, para que busquem o rosto de Deus. Da maneira que quem não veio quando estava Deus presente na sua vida e lhes era propício, o busquem quando está ausente. E bravo, entre aspas. Aqui está já um questionamento para nós. Deus está presente em nossas vidas e nós temos caminhado para Ele. Enquanto Ele se faz presente, temos buscado aumentar o nosso amor, nossa entrega, nossa busca, a vida da graça em nós. Nesses momentos em que Ele está presente conosco, ou infelizmente, como a maior parte do nosso tempo, nós esperamos sua ausência, nós esperamos chegar ao sofrimento para buscá-lo. O Senhor nos dá as duas oportunidades. Lógico, Ele não gostaria que sofrêssemos as consequências de sua ausência e do seu estar bravo, nervoso conosco, entre aspas, para que voltássemos a Ele. Mas que voltássemos a Ele enquanto Ele está conosco. E ainda o sol que aqui se apresenta no momento da tribulação é o sol da penitência. Então está esta leitura plenamente ligada, e isso quem diz é São Jerônimo, a penitência como sol, está plenamente ligada à nossa quaresma. A penitência que nós devemos levar em nossas vidas, em especial neste tempo, para que nos levantemos pela manhã e caminhemos ao encontro do Senhor. Assim como diz o Senhor em tantas passagens bíblicas. E quando nos levantarmos pela manhã e nos voltarmos e caminharmos ao encontro do Senhor, o que diremos? O que está escrito: vinde, voltemos ao Senhor. Não devemos de nos alegrar somente com a nossa salvação, senão que uns aos outros devemos de convidar a voltar ao Senhor. Nós que o deixamos tantas vezes e abandonamos por causa dos nossos pecados e porque tínhamos sido abandonados. E temos voltado ao Senhor e temos nos ajudado uns aos outros a reconhecer o quanto o pecado nos faz mal e ajudarmos a voltar ao Senhor. Ainda mais, São Jerônimo vai explicar a palavra curar aqui, que para nós, vai nos sarar, vai nos curar, que linda essa figura. Mas a cura não é tão bonita assim, se nós olharmos o que explica São Jerônimo daquilo que é a cura naquela época. Curar vem do grego, no texto das 70, que São Jerônimo também utiliza, motosei, que propriamente vem de mota. E o que é isso, padre? Nós não entendemos? É colocar pedaços de pano dentro das feridas, para que comam a carne podre e tirem aquilo que tem de purulento. E parte da ciência médica consiste em curar as grandes feridas durante grandes períodos de tempo e em devolver a saúde mediante a dor. Estamos vendo como é a cura que está sendo colocada aqui pelo Senhor, pelo profeta. Não é uma cura. Tomei um comprimido, passou a dor de cabeça, melhorou meu estômago. Que bom, Senhor, age assim na minha vida. Nem sempre. Nem sempre.
A cura colocada aqui é introduzir esse pano dentro da carne morta, deixar que a purulência ali se acomode, arrancar este pano com a carne viva e, mediante esta dor, curar esta grande ferida. Muitas vezes, irmão e irmã, nós só realmente seremos curados, e curar, saúde e salvação no latim são a mesma palavra, salus, seremos salvos se nós formos curados desta forma. Se nós formos tocados até o mais profundo da nossa ferida, se Deus puder tocar em nós e arrancar de nós tudo o que há de podre, isso vai doer. Basta, e não coloquemos questão de sofrimento, irmão e irmã, basta olharmos a questão de nosso apego às coisas materiais e aos pecados. Nos dói ter que abandonar algo de que gostamos tanto e depois descobrimos que Deus pede que eu não pratique isso, que eu não seja assim, que eu não faça assado. Nos dói, não? É isso que o Senhor nos mostra. Para recebermos a cura e a vida espiritual, muitas vezes a cura será dolorida, mas necessária. Senão, a ferida será grandíssima e com isso nós morreremos. Morreremos espiritualmente. Segue o texto. Em 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia há de restaurar-nos e viveremos em sua presença. Aqui, mais uma vez, São Jerônimo vai dizer o quê? Devolver a vida depois de 2 dias. O que quer significar isso? Que Deus não somente nos cura, Ele nos devolve a vida em 2 dias. E ao ressuscitar do inferno ao terceiro dia, ressuscita com Ele todo o gênero humano, inclusive eu e você. E depois de nos ter golpeado e nos dado vida, e dado vida àqueles que curou, então nós viveremos diante de seus olhos. Aqueles que durante a sua ausência estávamos como mortos. E ainda vai dar uma explicação, uma meditação belíssima da questão 2, 3 aqui, o que vai dizer São Jerônimo? Que os judeus esperavam a vinda do Messias depois de 1000 anos. Mas, ainda, o que eles dizem? As 10 tribos e as 2 tribos, Israel e Judá, teriam como único pastor e rei Davi, quando tenham acreditado na ressurreição do Senhor. E em vão, eles sonham com a promessa dos 1000 anos, posto que a salvação universal já foi garantida no terceiro dia, quando o Senhor ressuscitou dos infernos. E aqui está a questão do terceiro dia. O primeiro dia é a primeira chegada do Senhor, na encarnação no seio da Virgem. O segundo, na humildade. O segundo dia, sua chegada na glória, a ressurreição. E o terceiro dia, sua chegada como juiz. Então, se ao aceitar o segundo e o terceiro, estamos admitindo que perdemos o primeiro, posto que não podemos falar do segundo e do terceiro sem o primeiro. Então, na vinda do Senhor, aqueles que não reconhecem a primeira vinda de Jesus na humildade, a segunda manifestação na glória da ressurreição, não poderão falar da terceira vinda de Cristo na sua glória. E isso fala São Jerônimo em relação aos judeus, mas também em relação a nós. Para chegar à glória é necessário humildade. É necessário a kenosis, o rebaixamento, fazer-se pequeno, humilhar-se. Ainda, segue o texto, é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda, ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Então, o que quer indicar isso para nós? Porque devemos de voltar ao Senhor, porque Ele que nos apressou e nos curará, nos golpeará e nos curará, e nos devolverá a vida depois de 2 dias e ao terceiro dia nos ressuscitará. E no outro estará preparado para nós como amanhecer, a aurora. Assim devemos de ver aquilo que o Senhor prepara para nós.
a chegada destas chuvas, a beleza deste novo dia. Nós recebemos Cristo cedo em nossas vidas, quando se encontram em nós os pilares da fé, e ao recebermos como chuva tardia, quando depois de amadurecer a colheita, recolheremos os frutos eternos e os guardaremos no reino dos céus. Assim nós devemos de compreender também, em alegoria, aquilo que o Senhor quer dar para nós. E ainda mais, a chuva que vem logo cedo, o que indica? A chuva da aurora indica para nós aquilo que conhecemos parcialmente, e aquela chuva tardia será quando nós conheceremos com a perfeição o Senhor na glória dos céus. Sigamos ainda mais o texto. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca, mas como luz expandem-se meus juízos. O que quer indicar o Senhor nesses 2 versículos? É como se falasse o nosso nome. O que eu vou fazer com você? Antônio, Ana, Francisco, Luiz, Alexandre, Sofia, Solange. O que eu vou fazer com você? Eva. Então, o Senhor mostra aqui o carinho do pai diante de seu filho. Um pai que se preocupa, que mais eu posso fazer para você? Eu tenho compaixão, eu te amo. Você, nossa, tua compaixão me inspira a virtude da qual me compadeci de vocês e passei como uma nuvem pela manhã, como a garoa que surge pela manhã e seca quando sai o sol. Mas há um problema. Há um problema. Para nós, muitas vezes, é aquilo que havia dito desta frase ao início da nossa meditação. Nós recordamos de Deus como esta garoa. Vem o sol, a garoa seca. E onde está a água da chuva? Não houve chuva, houve somente uma garoa. O nosso amor para com Deus não é duradouro. O Senhor fala aqui também da questão da fidelidade. Ele pede ao povo de Israel fidelidade, que nós confiemos nos profetas, que nós confiemos na sua palavra, que nós confiemos ainda mais no seu filho, na sua igreja. Mas que nós, para isso, deixemos a ocasião do pecado, abandonemos os pecados e nos abandonemos na sua misericórdia e regressemos ao caminho da salvação. Mas nós temos vivido isso? O problema ainda é que nós vamos como um amor que atrás de prazeres e gozos deste mundo, como se tratassem de uma nuvem e de uma, como dizer, tratasse de uma nuvem e ainda mais de um orvalho da manhã, que desaparece em seguida. Mas o Senhor recorda que a nossa vida é passageira, como naquele evangelho de Lucas. Louco, ainda esta noite será pedido contas de tua alma. E o que farás daquilo que deixaste? Ou ainda, nós devemos de recordar de outras palavras do Senhor semelhantes. E temos amado verdadeiramente a nuvem eterna e a chuva que não acaba, o amor do Senhor para conosco, abandonando o nosso Egito, abandonando a escravidão. E o último versículo: quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais que holocaustos. O que quer indicar o Senhor com este texto? Ele indica a cada um de nós que não são gratos os sacrifícios, nem vítimas, nem holocaustos numerosos. Não basta que participemos de inúmeras missas ao longo da semana. Domingo é o dever do cristão,
mas eu participo de muitas missas durante a semana e não me converto. A vítima e o holocausto, para Deus, é a salvação daqueles que creem e a conversão dos pecadores. Mas, sem motivo, todos imitam a Adão, fazendo na terra, aqui, aquilo que Adão fez no paraíso, violando a aliança do Senhor e a sua lei. Assim, é dizer que todos têm sido infiéis, à semelhança da infidelidade de Adão. Então o Senhor nos pede que voltemos à penitência, que nos convertamos, que verdadeiramente sejamos fiéis aos seus ensinamentos e sua lei. E estamos sendo. Temos nos esforçado em conhecê-la, em vivê-la, em amá-lo. Passemos brevemente pelo Salmo, me estendi muito na leitura, perdão, meu irmão, minha irmã. Salmo 51. Eu quis misericórdia e não sacrifício. É o Salmo de Davi. Já meditamos ao longo destas últimas semanas um pouco deste salmo. E o qual holocausto e sacrifício o Senhor rejeita? Aqueles que são externos, aqueles que não me convertem, aquilo que não é o me associar a Deus, o viver os seus ensinamentos e a sua lei. A infidelidade a Deus, esse o Senhor, ao Senhor não lhe agrada. Passemos agora ao Evangelho que hoje nos é dado por São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez aparece essa palavra grega, kenosis, humilhação, rebaixar-se, pôr-se no lugar do outro, reconhecer-se pequeno. Cristo, mesmo sendo Deus, diz São Paulo, não usou de prerrogativa a sua natureza divina, mas, assumindo uma carne como a nossa, se humilhou, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui está a kenosis que o Senhor nos chama no Evangelho de hoje. Uma parábola tão curtinha, mas que muito nos ensina. O que ensina esta parábola? De onde nós falamos quando rezamos? Da altura do nosso orgulho e da nossa própria vontade? Ou desde o mais profundo do nosso coração, humilde e contrito? Qual é a forma que nós nos colocamos a rezar diante de Deus? Recordemos, a base da oração deve de ser o coração humilde e contrito, e muitas vezes não o temos. Mas ainda devemos de ver no texto do Evangelho que um confia em si mesmo, louva e se gloria, apropria da glória de Deus, que é o fariseu. Faz muito mais do que é devido, mas é orgulhoso. Por quê? Faz jejum 2 vezes a semana, era obrigatório uma única vez. Dá o dízimo de tudo, era obrigatório dar o dízimo somente de algumas coisas. E não comete adultério e tudo, mas não reconhece aquilo que é. Já o pecador, que aqui está diante de nós, o que acontece? Ele se reconhece humildemente sua indignidade e se arrepende verdadeiramente
Se considera um pecador e confia só na misericórdia de Deus. Sua oração é autêntica e descobre as verdadeiras disposições que deve de ter diante de Deus. Aqui nós vemos que ele reza se colocando diante da misericórdia de Deus, confiando na misericórdia de Deus. Ele que só tem miséria, um miserável pecador. E como nós temos estado diante de Deus na nossa oração? E o que isso tem a ver com a primeira leitura? Simples, isso é um ato de amor. Porque nós devemos de voltar ao Senhor para curar-nos, mas quando nos curará? Quando reconhecemos que somos miseráveis pecadores e nos confiamos à sua misericórdia. Caso contrário, o orgulho, pelo contrário, nos repelirá do Senhor, nos afastará dele e nos levará para a via de um pecado ainda maior. E nunca nos confiaremos a ele, porque confiamos em nossas próprias forças. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos verdadeiramente um autêntico amor ao Senhor, para que, reconhecendo quão miseráveis somos, pecadores, quão pequenos somos, possamos nos lançar diante da misericórdia e do amor de Deus e nos colocar em autêntico amor a Ele, para que, vivendo a nossa fidelidade ao seu amor, possamos cada vez mais caminhar na sua graça, na santidade e um dia alcançar a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.